2 Samuel, capítulo 3. Esse foi o começo de uma longa guerra entre os seguidores de Saul e os de Davi. Entretanto, o reino de Davi ficava cada vez mais forte, enquanto o reino de Saul se tornava cada vez mais fraco. Enquanto Davi estava em Hebrom, nasceram-lhe 6 filhos. O primeiro chamava-se Aminon e era filho de Ainoã de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Ragite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, filho de Eglá. Esses foram os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom. À medida que a guerra continuava entre o reino de Saul e o reino de Davi, Abner foi se tornando cada vez mais poderoso como chefe do exército de Saul. Abner, abusando da sua posição, tomou para si uma jovem chamada Rispá, filha de Aia, que era uma das concubinas de Saul. Quando Isbosete soube disso, perguntou a Abner: "Por que você teve relações com a concubina do meu pai?" Abner não gostou da pergunta e ficou furioso com Isbosete e exclamou: "Por acaso sou um cão que pertence a Judá para ser tratado dessa maneira? Tenho sido fiel à família de Davi, seu pai, aos seus irmãos, aos seus amigos, e não permiti que caíssem nas mãos de Davi, e é essa a recompensa que recebo? É justo que você me chame a atenção por causa dessa mulher? Deus é testemunha se eu não fizer por Davi o que o Senhor jurou fazer, transferir o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi, tanto sobre Israel quanto sobre Judá, desde Dan até Berseba." Isbosete nada respondeu, pois teve medo das palavras de Abner. Então Abner mandou mensageiros a Davi com a seguinte proposta: "De quem é esta terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a obter o apoio de todo o povo de Israel." "Muito bem", respondeu Davi. "Farei o acordo com você mediante uma condição. Quero que me traga minha esposa Mical, filha de Saul." E Davi mandou este recado para Isbosete, filho de Saul: "Mande-me de volta minha mulher Mical, com quem me casei em troca da vida de 100 filisteus." Então Isbosete tirou Mical do seu marido Paltiel, filho de Laís, e a enviou a Davi. Paltiel, chorando, acompanhou a sua mulher até Baurim. Então Abner lhe disse: "Volte para casa agora, Paltiel." E ele voltou. Abner havia conversado com os chefes de Israel, lembrando-os do seguinte: "Há muito tempo vocês têm desejado que Davi seja o rei de vocês. Chegou a hora, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, vou livrar o meu povo das mãos dos filisteus e de quaisquer outros inimigos." Abner conversou também com os chefes da tribo de Benjamim. Depois foi a Hebrom relatar a Davi a boa vontade que havia conseguido do povo de Israel e de Benjamim. Abner veio acompanhado de 20 homens, e Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: "Prometo que reunirei todo o povo de Israel, e o Senhor será feito rei conforme sempre desejou." E Davi se despediu de Abner, e ele voltou em paz. Logo depois que Abner partiu em paz, Joabe e os soldados de Davi voltaram de um ataque, trazendo com eles muita coisa que conseguiram tomar do inimigo. Quando Joabe chegou com todo o seu exército e soube que Abner havia estado com o rei Davi e que havia voltado em paz, procurou imediatamente o rei e perguntou: "O que foi que o senhor fez? Por que o senhor deixou Abner ir embora em paz? Sabe perfeitamente que ele veio aqui como espião para nos sondar. É certo que ele vai voltar para nos atacar." Quando Joabe saiu da presença de Davi, mandou mensageiros atrás de Abner, dizendo a ele para voltar. Os mensageiros alcançaram Abner perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta à presença de Joabe, sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, perto do portão da cidade, como se tivesse um assunto particular a tratar com ele, e ali mesmo o feriu na barriga, matando-o. Joabe agiu dessa forma para vingar a morte de Azael, seu irmão, a quem Abner tinha matado. Quando Davi soube do acontecido, declarou: "Deus sabe que eu e meu povo não tomamos parte nesse crime praticado contra Abner, filho de Ner. Joabe e toda a família de seu pai são os culpados. Que a sua família e todas as gerações sejam castigados com fluxo, lepra, que usem muletas, que haja mortes pela espada ou que necessitem de pão."
Joabe e seu irmão Abissai foram, pois, responsáveis pela morte de Abner. Eles vingaram a morte do irmão Asael na batalha de Gibeon. Então Davi ordenou a Joabe e a todos que estavam com ele: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão à frente do cortejo fúnebre e chorem e lamentem a morte de Abner. E o rei Davi também acompanhou o enterro. Abner foi sepultado em Hebrom, e o rei levantou a voz e chorou ao lado da sepultura de Abner, e todo o povo fez o mesmo. O rei expressou este lamento por Abner: ó Abner, porque era preciso que você morresse como morrem os perversos. Suas mãos não estavam atadas, nem os seus pés estavam acorrentados. Você caiu como alguém que é morto pelos filhos da maldade, vítima de traição. E o povo chorou novamente a morte de Abner. No dia do sepultamento, o povo insistiu para que Davi comesse alguma coisa antes que o dia terminasse. Porém, Davi não aceitou e fez esse juramento: que Deus me castigue com todo rigor se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Todos os que ouviram isso concordaram com ele. Aliás, tudo o que o rei fazia parecia certo aos olhos de todos. Assim, todos os seguidores de Davi e todo o povo de Israel, pela atitude de Davi, imediatamente entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner, filho de Ner. Davi disse aos seus oficiais: vocês não percebem que um grande homem e um grande líder caiu hoje em Israel, e que, mesmo sendo eu um rei escolhido por Deus, nada posso fazer contra esses dois filhos de Zeruia? Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com a sua maldade. 2 Samuel, capítulo 4. Quando o rei Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu a coragem e todo o seu povo ficou com muito medo. O rei Isbosete passou o comando das tropas a dois irmãos, Baná e Recabe, os quais já eram oficiais de grupos de ataque do exército. Ambos eram filhos de Rimom, de Berote, da tribo de Benjamim. A cidade de Berote era considerada como pertencente a Benjamim, mesmo depois de terem fugido para Gitaim, onde moram como estrangeiros até hoje. Saul tinha um neto aleijado chamado Mefibosete, filho de Jonatas. Ele estava com 5 anos de idade quando chegou a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha de Jezreel. Ao ouvir a notícia da morte dos dois, a ama de Mefibosete, apavorada, tomou o menino nos braços e fugiu com ele. Na pressa, porém, ela deixou cair o menino e, em consequência disso, ele ficou aleijado. Um dia, quando o calor era mais forte, Recabe e Baná foram ao palácio de Isbosete na hora do seu descanso ao meio-dia. Eles entraram na casa como se fossem à despensa em busca de trigo, mas, sem serem percebidos, entraram no quarto de dormir de Isbosete e o feriram na barriga, matando-o. Cortaram a sua cabeça e fugiram com ela pelo deserto, escapando durante a noite. Levaram a cabeça de Isbosete e a apresentaram ao rei Davi em Hebrom e disseram: veja, ó rei Davi, aqui está a cabeça de Isbosete, o filho do seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Deus hoje concedeu ao seu rei a vingança sobre Saul e toda a sua família. Mas Davi respondeu a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimom de Berote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as angústias. Quando o homem me trouxe a notícia da morte de Saul, pensando que eu ia me alegrar com ela, eu o agarrei e o matei em Ziclague. Essa foi a recompensa que ele recebeu pela notícia. Se assim procedi com aquele homem, o que farei então a esses homens perversos que mataram um homem bom em sua própria casa, no seu leito enquanto dormia? Vou me vingar de vocês pelo que fizeram e exterminá-los da face da terra. E Davi deu ordem aos seus homens para que matassem aqueles dois irmãos. E assim foi feito. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram seus corpos ao lado do poço em Hebrom, e sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 5. Então vieram a Davi em Hebrom representantes de todas as tribos de Israel para lhe prometer fidelidade. Nós somos seus irmãos, sangue do seu sangue, disseram eles. Mesmo quando Saul era nosso rei, era o Senhor que liderava o povo de Israel nas suas batalhas. Além disso, o Senhor disse:
Você será o pastor e guia do povo de Israel. Então, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom, e ali fez uma aliança com eles perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. Depois, reinou 33 em Jerusalém, como rei sobre todo Israel e Judá. O rei Davi partiu depois com as suas tropas para Jerusalém, a fim de combater os jebuseus que moravam lá. Você nunca entrará aqui, disseram os jebuseus. Até os cegos e os aleijados são capazes de expulsar você daqui. Eles tinham certeza de que estavam em segurança ali em Jerusalém. Porém, Davi e seus soldados os derrotaram e tomaram a fortaleza de Sião, que depois se chamou Cidade de Davi. Quando aquele recado, por parte dos jebuseus, chegou a Davi, ele disse aos seus soldados: Entrem na cidade pelo canal de água e destruam aqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. Essa é a origem do ditado: os cegos e os aleijados não podem entrar no palácio. Então, Davi fez da fortaleza de Sião a sua morada e chamou-a de Cidade de Davi. Começando por Milo, Davi foi construindo defesas até o palácio. Ele foi se tornando cada vez mais forte porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, a fim de construírem um palácio para Davi. Então, Davi compreendeu que o Senhor o havia feito rei sobre Israel e que havia enchido de bênçãos o seu reinado por amor a Israel, o seu povo escolhido. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi se casou com outras mulheres e concubinas de Jerusalém e teve muitos filhos e filhas. Esses são os nomes dos filhos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido coroado rei de Israel, procuraram prendê-lo com todo o seu exército. Porém, Davi ficou sabendo disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus: Devo ir lutar contra os filisteus? O Senhor me ajudará a derrotá-los? E o Senhor lhe respondeu: Vá, a vitória será sua. Então Davi saiu a lutar contra os filisteus em Baal-Perazim e os derrotou. O Senhor fez isso, exclamou Davi. Ele surgiu no meio dos seus inimigos, causando destruição, como as águas de uma inundação. Por isso, ele chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram as imagens que foram abandonadas pelos filisteus, mas os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Davi voltou a consultar o Senhor e este lhe respondeu: Não suba para atacar de frente. Vá por trás deles e ataque pelo lado das amoreiras. Quando você ouvir um som como de marcha nas copas das amoreiras, pode atacar. Isto quer dizer que o Senhor saiu à sua frente para destruir o exército filisteu. E Davi agiu de acordo com as instruções do Senhor, destruindo os filisteus por todo o caminho, desde Geba até Gezer.